Então vamos lá, irmãos. Vamos ter uma palavra de oração para que Deus possa nos abençoar no nosso estudo de hoje. Oremos. Senhor nosso Deus, nós somos gratos ao Senhor pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua salvação, por Jesus Cristo, pelo Teu Espírito Santo. Queremos agradecer, Senhor, a oportunidade que temos de estar mais uma vez estudando a Tua palavra. Te agradeço, Senhor, em nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Fontes de crônicas. Por que eu falo crônicas? Porque estou me referindo ao primeiro e segundo livro de crônicas, tá? Então, é o seguinte, a inspiração da escritura foi muitas vezes executada por meio de revelação direta de Deus. Então, por exemplo, sem um escritor humano, os 10 mandamentos, Deus mesmo escreveu lá os 10 mandamentos, certo? Claro que ele dependeu de Moisés levar, depois reescrever, mas aquela lá foi direta de Deus. E muitas delas foi direta para Moisés. Ele ficou 40 dias lá recebendo os mandamentos e todos as coisas cerimoniais também, e sobre a construção do tabernáculo também. Tanto é que Moisés não tirou da sua cabeça, não. Aquilo aí foi Deus que deu todas aquelas dimensões para a construção do tabernáculo. Em outros momentos, Deus usou fontes humanas, como mencionado em Lucas 1, 1 a 4. O que diz Lucas 1, de 1 a 4? Leia para nós. Lucas, capítulo 1, de 1 a 4. Que empreenderam uma narração coordenado dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição de ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Ok, então está falando, Lucas, ele fez uma acurada pesquisa, certo? Ele pesquisou outras fontes para poder escrever o Evangelho de Lucas, certo? Então ele não foi uma revelação direta, nem ele mesmo ouviu isso diretamente de Jesus, porque ele não era discípulo de Jesus. Então ele teve que pesquisar. Então, Lucas é o único dos evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Todos os outros 3 eram discípulos de Jesus, exceto Marcos também, mas Marcos estava muito próximo de Pedro, né? Então, e Lucas realmente, podemos dizer, estava próximo de Paulo, sim, mas Paulo também não esteve com Jesus enquanto ele estava aqui. E o propósito de Lucas foi escrever a respeito dos evangelhos. Então, o livro de Crônicas também é um livro que foi escrito com base na pesquisa em outras fontes humanas. Porque lembra que quem escreveu ele foi provavelmente Esdras. Esdras viveu depois do exílio, ou durante o exílio e pós-exílio, né? Ele foi um dos responsáveis para voltar para Jerusalém. Então é muito tempo depois que aconteceu essas coisas aqui. Então ele não tinha como saber, a não ser se ele pesquisasse. Então ele pesquisou. Então a inspiração de Deus por meio do Espírito Santo evitou que os autores humanos originais da Escritura cometessem algum erro. Ou seja, porque a Escritura, irmãos, ela não pode ter erro somente doutrinário. Ela também não pode ter erros no sentido de tempo, localização. Tudo isso aí é importante, certo? De histórico, não pode ter erros históricos. Então, porque ela é algo que veio de Deus.
Então, por isso nós estamos falando assim, até as primeiras fontes foram inspiradas. Vamos ver aqui o que diz 2 Pedro 1, 19 a 21. Capítulo 2 Pedro 1, 19 a 21. Uhum. Assim, tanto mais confirmada a palavra profética, que vocês venham atendê-la, como a uma cadeia que guia em lugar tenebroso. Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular inspiração. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ok. Então, nenhuma profecia foi dada por particular elucidação. Né? Não veio, saiu da mente da pessoa. Mas homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. E quando eu falar escritura aqui, tanto aqui como 2 Timóteo, está se referindo ao Velho Testamento. Embora tenha havido alguns poucos erros dos escribas ao copiarem a escritura, eles podem ser identificados e corrigidos. Então, o que acontece aqui? Aqueles originais escritos por Esdras provavelmente nem existam mais. O que vai existir são cópias. E quando alguém faz uma cópia, especialmente à mão, né, provavelmente vai cometer alguns erros. Mas esses erros é mais identificáveis, são facilmente identificados, conforme o autor está falando aqui. Então, às vezes, é muito mais fácil em ser identificado quando é um erro dos escribas. É até difícil a gente falar, sabe, o erro identificado. Quando a gente lê os evangelhos, né, você lê, aqui tem Marcos, Lucas, eles falam quase a mesma coisa de formas diferentes. Então, um vai se confirmando no outro. Uhum. Em termos de estudo, você vai, aqui praticamente vai confirmando. Um complementa o outro, né? Assim mesmo. Que está assim, não dá para. Sim, a gente vê que tem alguma coisa errada, porque um acaba confirmando o outro, senão um falava diferente do outro. Né? Uhum. É a mesma coisa com Crônicas, né? Porque, olha, Crônicas vai falar a mesma coisa que falou lá em Samuel, a mesma coisa que falou no 1º e 2º Reis. Então, também tem essa mesma coisa para falar. Só que o objetivo do livro de Crônicas, lembra, é realmente mostrar a questão do culto. Tá? É mais religioso, enquanto que dos outros eram um objetivo mais político, mostrar o reino, né? Era mais isso. Exato. Uhum. Quem fazia conforme estava dentro da palavra, quem estava muito longe da palavra. Agora, só para nós termos uma noção, irmãos, olha quantas fontes tem os 2 livros de Crônicas. Olha aqui, ó. 11, 19 fontes. E eles deixaram escrito aqui. Nós não vamos ler todas, mas nós vamos ler algumas. Tá? Livro dos Reis de Israel. 1 Crônicas 9, 1. 1 Crônicas 9, 1. Alguém lê para nós. Israel foi contado por genealogias que estão escritas no livro dos reis de Israel, e os de Judá foram transportados à Babilônia por causa da sua transgressão. Livro dos Reis de Israel, ou Judá. Certo? Então foram escritos, essa foi a fonte. Agora, 1 Crônicas ainda, 27, 24.
Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a contar, porém não acabou, enquanto viera por isso grande ira sobre Israel, pelo que o número não se registrou na história do rei Davi. Ó, na história do rei Davi, tá vendo? Ele mostra que ele pesquisou nesse livro, né? 1 Crônicas 29, 29. Os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas, registrados por Samuel, desde nas crônicas do profeta Natan e nas crônicas de Gade e Dete. Então, observa aí que ele citou três fontes aí, olha. Do livro de Samuel, a 4 aí da história de Natã e Crônicas de Gade. Então ele citou 3 fontes aqui, só nesse versículo, tá? Então aí, ó, nós vamos ver que todos estão citados, todas essas fontes estão citadas aqui, ó. Profecia de Gade, profecia de Aías, o Silonita, visões de Ido, livro da história de Semaías, livro da história de Ido, livro da história do profeta Ido, crônicas de Jeú, livro da história dos reis, Atos de Uzias por Isaías, cartas, mensagem de Senaqueribe, visão do profeta Isaías, palavra dos videntes, história dos videntes, instruções escritas de Davi e Salomão. Então, nós não vamos ler, mas vocês depois podem, todas estão escritas ali, são como fontes tiradas do próprio livro de 1ª e 2ª Crônicas. Certo? Então tá robusto essas referências ali no livro de 1ª e 2ª Crônicas. Então, mostrando então que esse livro foi escrito realmente baseado em pesquisa, certo? Eles pesquisaram em fontes. Provavelmente o sacerdote, né, o sacerdote Esdras que fez isso. Inicialmente, Crônicas era um livro só, certo? Era o livro de Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas era um livro só. Ele só foi ser dividido em 1ª e 2ª Crônicas na tradução que foi feita quase chegando aos dias de Cristo, que foi na Septuaginta. Septuaginta é uma tradução que foi feita para o grego, do Velho Testamento que foi feita para o grego, certo? Então, ali nessa tradução, aí já foi dividido 1ª e 2ª Crônicas. Mas antes era um livro só. Por isso que às vezes quando a gente vai estar estudando, às vezes a gente vê uma coisa, umas coisas são misturadas uma com a outra. Bom, aí vamos à história de Davi. Nós já vimos a história de Davi, mas nós vamos aqui é diferente um pouco, porque a história de Davi é relatada mais no sentido dele como que ele influenciou o culto, como que ele influenciou realmente o povo de Israel em servir a Deus. Então, a história de Davi ele começa no 1 Crônicas, capítulo 9, 35, vai até o 12, 40. Antes, até o 9, é só a genealogia, nós já estudamos, né? Genealogia estudamos não, nós passamos por cima, né? Mas não tem como também você aprofundar nas genealogias ali. E lembra que as genealogias, elas visavam principalmente traçar a linhagem do Messias, certo? Apesar que lá tem genealogia de Esaú, genealogia de outros homens que não está na linhagem, mas o objetivo principal era esse. A história de Davi vai começar lá no finalzinho, quando Saul morre. Então é o legado e a morte de Saul. Então nós podemos ver que lá no capítulo 9, se você for ver lá capítulo 9 de 1ª Crônicas, ele vai falar dos habitantes de Jerusalém depois do cativeiro. Então ele fala de alguma coisa depois do cativeiro e depois vai voltar para Davi. Vocês vão entender? Então ele não se preocupou muito, ali o livro de Crônicas, se preocupou muito numa ordem cronológica.
tá? Ele falou de genealogia, ele fez uma divisão assim, ó, vou falar de genealogia, ele colocou a genealogia até aqueles que voltaram para Jerusalém, certo? Depois do cativeiro. Então, no capítulo 9, então, nós temos uma genealogia daqueles que voltaram para Jerusalém. Então, isso aqui é importante nós entendermos. Depois que ele fala dessa genealogia lá depois do período do tempo de Esdras, aqui já estava no tempo dele, né? Aí Esdras volta à sua fonte de pesquisa e volta a falar de Davi. Ok? Então ela começa ali com a morte de Saul e a ascensão de Davi. Então o Saul se mata, certo? Os filisteus acham o seu corpo e cortam a sua cabeça e leva para o templo de Dagon e de seu Deus. Agora veja bem que aquele homem que foi dar notícia não está aqui no livro não está no livro de Crônicas, mas o homem que foi dar notícia para Davi, dizendo que ele matou Saul, certo? Viu que ele estava sob a sua espada, então ele foi lá e matou ele porque ele pediu. Então será que foi? Jamais vamos saber se realmente foi verdade ou se ele quis só engrandecer para Davi para receber uma recompensa, que era inimigo de Davi. Ele achou que Davi então ia ser muito grato a ele por ter matado seu inimigo, só que ele foi morto por causa disso. Se foi uma mentira mais tola dele, né? Uma coisa interessante é que sobre os moradores de Jabes de Gileade, eles pegam o corpo de Saul e de seus filhos e sepultam. A cabeça deles já tinha sido cortada e levada pelos filisteus. Davi conquista Sião ou Jerusalém dos jebuseus. Então, isso aqui é importante também. Por que dá ênfase na conquista dele, Davi, em Sião? Ou da cidade de Davi, ou Jerusalém? Porque Jerusalém vai se tornar a sede do culto, certo? Onde vai ser construído o templo, certo? Então, aqui nesse momento, nem pertencia ao povo de Israel. Então, ele conquistou ela dos jebuseus, certo? Davi promete que aquele que primeiro que ferisse os jebuseus seria chefe e comandante do seu exército. Então Joabe foi esse homem. Então Joabe se torna então comandante de Davi por causa da promessa feita por Davi. Jerusalém passa a ser então a residência oficial de Davi. No capítulo 12 fala dos homens de Davi que compunham seu exército e do exército que o proclamou rei em Hebrom. Então até aqui então Davi ainda não era rei, certo? Ele estava só tomou a cidade e depois eles o proclamam rei. Agora vamos ver sobre Davi e a Arca da Aliança. Também essa é uma parte importante aqui, porque a Arca da Aliança é o símbolo do culto do povo de Israel, certo? Então Davi tenta trazer a Arca de Deus para Jerusalém, começa a trazê-la num carro de boi, mas é interrompido com a morte de Uzá, que tocou na arca. Então isso aqui também é importante. Nós, quando estávamos estudando os reis, né, Samuel, quer dizer, nós falamos aqui a respeito de Uzá, né? Deus foi severo ali, mas Deus teve que cumprir a lei, não se podia tocar na arca. Então ele fez isso, ele foi ousado, então por isso que ele foi morto imediatamente. Então Davi deixou de conduzir a arca. O ensinamento que nós vimos aqui é que tudo que nós vamos fazer, mesmo que seja o certo, mesmo que seja com boa intenção, tem que fazer da maneira certa, da forma correta. Porque Deus não se agrada. Deus se agrada tanto de o que fazer, como também o como fazer. Essas coisas é muito importante. Como que eu faço? Certo? Está dentro da vontade de Deus? Então a arca deveria ser transportada nos ombros e não num carro de boi. Então depois Davi pesquisa, certo? Não sei se Davi não sabia, né?
Mas ele deixa, provavelmente não, porque ele vai pesquisar, e o Senhor abençoa. A arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom, e ele é abençoado por isso. Oi? Como é que é? Ah, pois não, irmão. Não, assim, sobre esse exercitamento que eu faço, né? É o cuidado que a gente tem que ter, né? Estudar a palavra, porque às vezes a gente está com boa intenção, mas estamos errando no fazer as coisas para o Senhor. Então, por isso que a gente tem que estudar a Bíblia para a gente não errar, né? Porque não é só boa intenção, né? Porque Davi estava com uma boa intenção, mas estava errando, porque estava transportando diferente do que estava no ensinamento. Então, é isso que você tem a boa intenção só. Tá? Dentro da palavra, estudando a palavra para não. E mostra, né, que quando Deus dá uma ordem, parece que sempre tem um resultado, tem um objetivo certo. Deus sabe por que ele pediu, que ele falou aquilo. Conquistou totalmente a terra prometida, mas no meio do caminho eles abandonaram também, né, o objetivo, se deixando os outros povos, desobedecendo. Aí, quer dizer, não foi Deus. Deus falou: olha, você vai ter a terra prometida, mas você vai ter que ser obediente. Eles não foram obediente, 100% obediente, foi só parcial, por isso que ele conseguiu. Começa lá com Josué, né? Josué foi enganado. Mas foi enganado. Mas foi enganado porque ele, quando as pessoas veio falar para ele, não foi consultar Deus. Certo? Então a gente não tem desculpa. Mas fui enganado. Ora a Deus, vai buscar a vontade de Deus. Deus também deu ruim lá dentro. O senso era o mesmo. É a mesma coisa do senso, né? Aqui está uma figura, né, da Arca da Aliança sendo conduzida pelos carros de boi. O reinado de Davi é reconhecido por Irão, rei de Tiro, né, e aqui faz aqui a primeira Crônicas 14, 1 a 3, e ele vai fornecer madeira para Davi, então ele é reconhecido ali. Davi prepara-se para levar a arca do jeito certo e designa levitas para levarem a arca e músicos. Ele designa não somente levitas para levarem a arca, mas também músicos, porque ele queria fazer daquilo um culto a Deus. Então a arca é transportada pelos varais, conforme a lei, e Davi e o povo faz uma grande festa com música e danças, certo? Agora alguém pode dizer, mas aqui não está a base para a gente colocar dança na igreja? Não, aqui não tem nenhuma base. Aqui era um evento de uma festa que estavam fazendo, certo? Nós estavam fazendo corretamente, então estavam cultuando a Deus. Então, agora, mas a dança é pecado? Claro que não. A dança não é pecado, depende do que você está fazendo na dança, certo? Então, se você está se sensualizando, se você está naquela dança, você está se tentando, né, na música, na dança, então aí o problema é sério. A dança assim, é pecado, por causa do carnaval. Olha a lógica dela, né? E a lógica que Davi fez. Davi estava trazendo a arca, né, que é até difícil, né, porque aqui no Brasil tem algumas coisas também que é totalmente pecado, né, que eu vi o Círio de Nazaré, você vê que é uma aberração, né, porque desde ensinar a palavra e uma narrativa, uma situação, a gente fica muito a ver, né, poxa, como a gente é idólatra e contra Deus, né? Então, quer dizer,
Então, se a gente olhar, né, aonde já levou a esse tipo de coisa, a música e tudo mais, não é para a glória de Deus. E a palavra dança, irmãos, na Bíblia, qualquer tipo de movimento que você faz é traduzido dança. Então ele podia estar pulando de alegria. Ele traduzido foi como dança. Então não há problema você usar o corpo para adorar a Deus, certo? Mas não, vou dizer, não igual, tipo carnaval. Essa a carne, festa da carne, né? O próprio nome diz, né? Você vai a pessoa vai no primeiro momento, nem deve ir, né? A pessoa vai numa festinha, vai começar a dançar ali. Então, toma cuidado, certo? A sensualidade, coisa nesse sentido. Então, as músicas que eles fazem hoje exatamente é para sensualizar as pessoas, certo? Aqui a dança foi de adoração, certo? Dentro de um contexto específico, certo? Alguns momentos nós podemos estar pulando de alegria e não tem problema. Você pular de alegria, você se extrapolar lá na sua, até dançar de alegria, mas não é fora do, você não vai trazer isso para a igreja, certo? A arca, a gente não vê mais nenhum evento, não sei quando Salomão estava inaugurando o templo, mas aí com reverência ao Senhor, de um fato igual quando ele trouxe a arca. Dentro da Bíblia, você não vê outro evento que teve isso, um movimento dessa forma, de alegria, de trazer a arca para Israel. Posteriormente, a gente não vê, sabe? Depois o evento do templo, todo ordenado, todo feito conforme estava nos desenhos, né? Uhum. Outro evento que acontece também quando ele leva a arca é o desprezo de Mical, que se escandaliza com ele, certo? Você pode dizer que sua vida é um culto? Veja bem, o que aconteceu? Isso aqui, estavam levando a arca, era um evento. Aquele evento que era o que? Um culto a Deus. Estavam levando que a arca de Deus e que se tornou um culto a Deus, certo? Aí nós podemos lembrar lá de Romanos capítulo 12. O que diz lá? Rogo-os, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, seu corpo oferecido a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é um culto a Deus. Certo? É o que estava acontecendo ali, né, com Davi, que aqueles que estavam adorando a Deus de verdade. Seus corpos, né, estavam sendo usados para a glória de Deus ali, mesmo pulando de alegria ali, porque estavam contentes mesmo. Estavam expressando a sua alegria. Certo? Então havia música e danças. Você pode dizer, o Salmo de Davi, 1 Crônicas 16, 7 a 36. Agora imagina aqui, em 1 Crônicas, de repente, o autor dedica um capítulo inteiro para citar um salmo. Ele coloca o salmo como parte de 1 Crônicas. Esse salmo, 1 Crônicas 16, 7 a 36, é o Salmo 196, 105, 106. Vocês podem comparar lá, que tem tudo a ver com esses salmos. Então o Salmo 16 é um salmo, certo? Ou Salmo 16 não. 1 Crônica 16, 7 a 36 é um salmo. Vamos começar a ler aqui, só para a gente ver. (16:7). Diz assim, então naquele mesmo dia, Davi, em primeiro lugar, deu o seguinte salmo para que pelo ministério de Asaf e de seus irmãos louvasse ao Senhor. Daí ele começa, louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas suas obras entre os povos, cantai-lhe, salmodiai-lhe atentamente, falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, e assim por diante.
o Salmo vai indo até o versículo 36, é o Salmo aqui. Então, vamos comparar lá com o Salmo 96. Começo no início do Salmo. Novo, cantai ao Senhor todas as terras. Falei todo? É esse mesmo, pode ir. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez assim. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devido ao seu nome. Fazer oferendas e entrar nos seus atos. Tá bom, só para a gente ter uma noção. E você, o Salmo 17, o Salmo 1 Crônicas 16, veja pela semelhança, para os irmãos verem. Salmo 16, começando no versículo 7. 16 ou primeira crônica? Primeira Crônica 16. Ó, versículo 8. Louvai o Senhor, invocai seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai e salmodiai atentamente, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor na sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das suas maravilhas, das maravilhas que fez, seus prodígios, dos seus juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, os seus servos, vós, filho de Jacó, seus escolhidos. Aí vai, certo? Então aqui temos um salmo no meio de crônicas. Tá? Oi? 3, 96, 105, 106. Isso. 106. Louvai ao Senhor, porque ele é bom. Que a sua benignidade é para sempre. Uhum. Então tá vendo aqui, agora eles estão transportando a arca da forma certa. Mas é que essa figura aqui, eu acredito que não seja bem assim. Tá vendo aqui tem duas pessoas bem pertinho da arca? Eu creio que esse ficava mais igual esse homem da frente. Hã? Parece que ficava dois nas extremidades. Não ficava aqui no meio não. Porque no meio é facinho deles encostar na arca, né? Então eu creio que a imagem não foi correta. Mas dá para a gente entender aqui mais ou menos, né? Agora o capítulo 17, nós temos aqui a aliança do Senhor com Davi. Como é que Deus fez essa aliança com Davi? Davi expressa o seu desejo para Natã de construir um templo. E Natã, ele achou, não, isso é uma coisa boa, maravilhosa isso aí. Você teve uma excelente ideia, Deus vai se agradar. Você pode executar. Natã falou para ele, né? Só que Natã foi embora e logo Deus fala para Natã, fala assim, não, ele não pode executar. Tá vendo aqui, ó, nem sempre a lógica das coisas boas que eu quero fazer, nem sempre é da vontade de Deus, né? Nem sempre eu posso fazer. Então por que Davi não podia fazer? Olha, ele ia construir o templo, uma coisa sagrada, consagrada. Construir qualquer outra coisa não tinha problema. O templo, uma coisa consagrada, sagrada, uma coisa santa, pura. E Davi, por outro lado, ele era um homem de guerra. Então, como homem de guerra, ele tinha derramado muito sangue. Então, esse sangue que Deus fala que ele derramou, não está falando de Urias, está falando do sangue mesmo que ele derramou na guerra, certo? Ele foi culpado desse sangue? Não. Deus que ordenou, certo? Deus ordenou. Só que Deus falou assim, não, a ideia foi boa, eu gostei da ideia, mas você derramou muito sangue, quem vai construir, então, ele promete aqui, ó, não permite Davi construir um templo,
mas fica muito feliz com Davi e a sua atitude. E o motivo é que ele tinha derramado muito sangue. Então Deus promete a Davi que daria paz para o seu filho, que ficaria no trono no seu lugar, e este construiria o templo. Então, essa foi a promessa de Deus, certo? Para Davi. Então essa é a primeira promessa que Deus faz a ele. Mas Deus vai além. Deus faz uma aliança com Davi de permanência da sua descendência no trono. Quando a gente estava estudando o livro 2 Reis, vocês viram a primeira e 2 Reis, fala do reino de Israel e do reino de Judá, né? Então o reino de Israel, primeiro era um reino só, tempo de Saul, Davi e Salomão. Então só três reis puderam governar por todo Israel. Roboão, o reino dividiu-se, e logo o reino do norte, que é o reino de Israel, que é conhecido como reino de Israel mesmo, ele se afastou de Deus, mudou o culto totalmente, certo? O culto agora não era o culto que agradava a Deus. Então, eles fizeram um bezerro de ouro, fizeram um bezerro, puseram em Betel, e o outro, agora eu esqueci, estava na minha mente, mas sumiu. Fizeram em 2 lugares, sei que um Betel e outro lugar. Então, e ele falou assim, aqui está os seus deuses que tirou da terra do Egito. Eles afastaram de Deus. Esse é o pecado de Jeroboão, filho de Debate, que está sempre mencionado ali quando se fala dos reis de Israel. Mas, e houve 8 dinastias, porque o povo afastou-se, cada vez mais afastando mais. No tempo de Acabe e Jezabel, foi o pior tempo que teve, porque não somente eles adoravam naqueles altares lá, mas também eles introduziram a idolatria mesmo, ou seja, trouxeram outros deuses, não era nem aquele bezerro de ouro que representava Deus. Agora era um outro Deus mesmo, certo? Então esse aqui é outro Deus, que é Baal, que eles começaram a adorar. Mas no reino de Judá ficou a descendência de Davi. Aqui Deus vai cumprir a sua promessa, por isso que Deus não tirou o reino de Davi, certo? Da sua descendência, no tempo de Jeroboão. Então aí ele permaneceu uma luz ali em relação ao reino de Davi. E todos os reinos de Judá, todos eles eram descendentes de Davi. Então a dinastia de Davi foi contínua até que eles foram levados para o cativeiro, certo? Agora, por que nós vimos nas escrituras que fala assim, você vai ter uma descendência perpétua, um descendente, você vai ser rei perpetuamente. Como é que isso pode ter sido cumprido? Em Jesus Cristo, não é? Porque, na verdade, irmãos, depois que foram levados cativeiro, eles voltaram tudo, mas até o tempo de Jesus, eles nem tinham rei mais. No tempo de Jesus, eles não tinham rei. O rei de Jerusalém lá era Herodes, era representante de Roma. Então ali não tinha nada a ver com Davi, certo? Não necessariamente estava sempre o pessoal estava nos roubando, os povos, mesmo na época de Jesus. Tinha muitos povos ali presentes. Mas o povo de Israel, eles mantiveram a sua descendência pura. Não todos, né? Mas eles fizeram questão disso. Mas assim, que tinham muitos povos, sim tinham. Tanto é que quando você vai ver lá, quando Paulo prega, o papel do Paulo Pedro prega, 3.000 almas se converte, tinha muita gente na igreja que eram prosélitos e gregos, pessoas que falavam outras línguas, mas eram todos judeus ou que se tornaram judeus, certo? Muito bem. Então Deus promete a Davi que daria paz então e que o seu descendente seria, no caso, Salomão, construiria o templo. E mais uma coisa que muito importante aqui, Deus faz aliança com Davi, permanência na sua descendência do trono. Por isso que nós que somos
nós que somos dispensacionalistas, nós cremos no reino milenar de Cristo, certo? E Cristo é descendente de Davi. Ele vai reinar literalmente, certo? Capítulo 17, no versículo 16 até o 26, nós temos uma oração de Davi. Ali ele está falando uma oração de agradecimento, porque Deus olhou para ele, fez aliança, não somente para ele, mas também para a sua descendência. Observa o importante da pessoa obedecer a Deus. Quando você obedece a Deus, a bênção que você tem não é só sua. A bênção vai passar para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos e para outras descendências. Algumas pessoas não se preocupam com isso. Até o próprio Ezequias, que foi o rei de Israel, um bom rei, quando ele levou aquele pessoal lá de Babilônia para ver, Deus falou assim, por causa disso, todas essas coisas vão ser levadas para a Babilônia, mas não vai ser no seu tempo. Eu falei assim, então tá bom. Quer dizer, mas quem ia sofrer? Seus filhos, os seus filhos lá iam sofrer essas consequências. E sofreram. Então a desobediência nossa é isso. Então Deus fez isso com Davi. Aqui nós temos a aliança davídica. É uma aliança que Deus faz, que a descendente viria através da descendência dele. Certo? Então aqui nós vamos permeando Abraão, Isaac, Jacó, certo? Judá, depois Davi, é da onde veio a descendência do Cristo. Depois nós temos aqui vitórias de Davi e seu pecado. Aqui, quando vai falar do pecado de Davi em Crônicas, não está falando, aqui não é mencionado em Crônicas o pecado de Davi com Batseba. Não se menciona. Esdras conhecia? Sim, mas eu creio que ele não colocou porque não era relevante para o seu propósito do livro. E quando você vai fazer uma fonte de pesquisa, você vai fazer uma pesquisa, você vai ver que algumas coisas, se você for colocar tudo que você pesquisou, a sua pesquisa vai ficar muito ruim, né? Vai ser uma coisa assim muito... Você tem que delimitar. Então é o que o Esdras fez aqui. Ele delimitou, ele omitiu da vida de Davi. O objetivo dele não era falar sobre a vida de Davi, né? Parte era sobre a vida de Davi, mas também falar sobre o culto em Israel. Por isso que ele vai falar de todos os reinos, dando ênfase nessa questão do culto. Então aqui fala de algumas vitórias dele aqui, contra os sírios, amonitas, Rabá, então os capítulos 19 e 20. Davi manda levantar o censo sobre Israel. Então esse aqui é o pecado dele. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar os censos de Israel. Algum motivo, né, Deus, provavelmente por causa do pecado de Israel, Deus se irou contra Israel. Deus queria punir Israel. E aqui ele permitiu que Satanás incitasse Davi. Irmãos, veja bem, Satanás fica a serviço de Deus, mesmo com propósitos. O propósito de Satanás é fazer a vontade de Deus? Nunca foi e nunca será. Certo? Então Deus permitiu que ele incitasse Davi a fazer uma coisa errada. Mas Deus já tinha já tinha determinado que o povo de Israel seria punido pelos seus pecados. Por isso que ele incita Davi. O erro foi de Davi? Sim. A responsabilidade foi de Davi? Sim. Tanto é quando Davi vai orar, quando o anjo do Senhor estava para atacar Jerusalém, daí Davi faz uma oração de intercessão. Ele diz o seguinte, foi eu que pequei, que a sua ira venha contra mim, não contra este povo. Foi onde que a Deus então aplaca a sua ira e não destrói ali Jerusalém.
Então, por causa da intercessão de Davi em relação ao seu povo. Então, olha, o pecado foi do povo, Davi também pecou, ele se responsabilizou. Então, veja, independente do pecado do outro, eu preciso me responsabilizar do meu pecado. Suponhamos que a pessoa lá brigou, discutiu, tá, uma briga lá muito feia, tal. Tá. Quem está errado? Provavelmente os dois, não é? Mas aí, eu como cristão que quero fazer a vontade de Deus, eu tenho que reconhecer o meu erro, a minha parte. Se o outro não reconhecer, problema do outro. Eu tenho que consertar a minha vida com Deus, certo? Eu tenho que fazer o que Deus quer que eu faça, certo? Então isso aí, pronto, acabou. É individual, certo? Porque eu não tenho controle sobre o outro. Eu não tenho como resolver o problema do outro. Posso orar, né? Aconselhar, se você teve uma desavença, talvez a pessoa não ia aceitar seu conselho jamais, né? Mas Deus pode usar outros. Então isso levou Deus a ferir Israel por causa do pecado. Então aqui eu já falei, então vamos ver aqui, ó. Deus fere Israel, Davi reconhece seu pecado e se arrepende. Deus propõe 3 castigos para Davi escolher. 3 anos de fome, 3 meses sendo consumido pelos adversários, 3 dias da espada do Senhor consumido pela peste. Qual que Davi escolhe? Nas mãos do Senhor. 3 dias, né? Davi prefere cair nas mãos do Senhor. 3 meses, 3 anos, 3 meses e 3 dias. Além de ser menos, né? Mas olha, cair nas mãos do Senhor. 3 dias é suficiente para Deus destruir? Nem um dia, né? Essa escolha aqui foi terrível, né? Mas ele, como conhecia Deus, ao homem segundo o coração de Deus, ele sabia que Deus é misericordioso. É melhor cair nas mãos de Deus, que é misericordioso, do que nas mãos dos homens. E quando ele clamou a Deus, quando ele orou a Deus, reconheceu o seu pecado e clamou a Deus, Deus usou de misericórdia e não destruiu Jerusalém. Certo? Então, ele estava certo. Então, por conhecer Deus, ele fez a escolha certa aqui. Já que ele tinha que escolher entre 3 coisas ruins, ele escolheu aqueles que ele sabia quem era que ia mandar o mal. No caso, seria Deus. Davi, então, prefere cair nas mãos do Senhor. Davi vê o anjo do Senhor com a espada desembainhada contra Jerusalém. Davi e os anciãos pedem misericórdia. Davi isenta o povo de culpa, se coloca à disposição para ele e sua casa ser punido. Veja aqui, ó, porque às vezes tudo bem, Senhor, só pode me matar, mas você pode matar a minha família também. É isso que ele fez. Só não pune o povo não, Senhor. Pode punir a mim e a minha família, mas o povo deixa. Olha aqui, ó, amar o próximo, né? Amou o seu próximo, mais do que ele e que a sua família. Não havia idolatria em relação à família. Certo? Bom, esse aqui nós vamos deixar para o outro, mas está acabando aqui. Aí nós já começamos na semana que vem, já vamos terminar e já começar em 2 Crônicas. Eu acredito que dá para começar e terminar. Aqui já está até o final de Crônicas aqui. Como a gente tem um mês, então dá para terminar uma semana que vem. Vamos agradecer a Deus pela bênção de podermos estar aqui. Irmão Lamuniel, você leva a Deus em oração, encerrando o culto. Senhor Deus, tu és maravilhoso, Pai do céu. Ó Pai, eu agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estar na tua casa para aprender a tua palavra. Faça que nós guardamos e praticamos. Colocamos no coração, Senhor, a tua palavra, o ensinamento, e estejamos obedientes, Senhor, na tua palavra. Abre nosso entendimento, ilumina
as nossas mentes para entender a vontade do Senhor, e a gente caminhar sempre no caminho certo do Senhor. Abençoe, Senhor, todos os irmãos que estão aqui, e também abençoe o culto individual na noite que estaremos aqui. O Senhor vai nos ensinar cada vez mais a tua palavra e estar mais preparado, Senhor, para fazer a tua vontade. Agradecendo a oportunidade de estar aqui e de aprender a tua palavra. Tudo que pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa noite, até a noite.